Sejam todos bem-vindos ao Plano Anual de Leitura Bíblica. Nós vamos te ajudar a ler a Bíblia inteira. Tá aqui, ó, a Bíblia 365 de noite da SBB. Ela já tem um plano todo organizado. Estaremos disponibilizando as páginas da nossa Bíblia aí para vocês. É só vir com a gente. Não é inscrito no canal? Se inscreva no canal, dá o like também e compartilhe para os seus contatos e grupos. Vamos à leitura de hoje. Dia 341, nós vamos ler Zacarias capítulo 9, Salmo 132, Atos capítulo 3, a partir do verso 26. Zacarias 9. O castigo de diversos povos. A sentença pronunciada pelo Senhor é contra a terra de Adraque e repousa sobre Damasco. Porque o Senhor põe os olhos sobre a humanidade e sobre todas as tribos de Israel. Também repousa sobre Amate, que faz fronteira com Damasco, e sobre Tiro e Sidom, cuja sabedoria é grande. Tiro edificou para si uma fortaleza e amontoou prata como pó e ouro como lama das ruas. Eis que o Senhor tomará posse da cidade e jogará as riquezas dela no mar, e Tiro será consumida pelo fogo. Asquelon verá isso e ficará com medo. Também Gaza ficará com medo e terá grande dor. Igualmente Ecrom, porque a sua esperança estará perdida. O rei de Gaza perecerá e Asquelon não será habitada. Um povo bastardo habitará em Asdod, e exterminarei o orgulho dos filisteus. Da boca destes tirarei a carne com sangue, e dos seus dentes as suas abominações. Então eles ficarão como um resto para o nosso Deus, e serão como chefes em Judá, e Ecrom será como os jebuseus. Eu me acamparei ao redor da minha casa para defendê-la contra forças invasoras, para que ninguém passe nem volte. Nunca mais passará sobre eles o opressor, porque agora vejo isso com os meus próprios olhos. O rei vem de Sião. Alegre-se muito, ó filha de Sião. Exulte, ó filha de Jerusalém. Eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém. Os arcos de guerra serão destruídos. Ele anunciará paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até os confins da terra. Quanto a você, Sião, por causa do sangue da minha aliança com você, tirei os seus cativos da cova em que não havia água. Voltem para a fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Também hoje anuncio que lhes restituirei tudo em dobro, porque entecei Judá como meu arco de guerra e fiz de Efraim a minha flecha. Levantarei os seus filhos, ó Sião, contra os filhos da Grécia, e farei você semelhante à espada de um valente. O Senhor será visto sobre os filhos de Sião, e as suas flechas sairão como o relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta, e irá com os redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos protegerá o seu povo. Eles engolirão os inimigos e pisarão nas pedras atiradas com as fundas. Também beberão o sangue deles como se fosse vinho. Eles se encherão como as bacias do sacrifício e ficarão ensopados como os cantos do altar. Naquele dia o Senhor seu Deus os salvará, como o rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele. Pois quão grande é a sua bondade e quão grande é a sua formosura. O trigo fará florescer os jovens e o vinho as moças. Vamos ler agora Salmo 132, uma promessa antiga, cântico de peregrinação. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas provações. Lembra-te de como ele jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo: não entrarei na tenda em que moro, nem me deitarei no leito em que me repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor.
uma morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca estava em Efrata e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos diante do estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, e entra no lugar do teu repouso. Tu e a arca do teu poder, vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não rejeites o teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se desviará. Farei com que no seu trono se assente um dos seus descendentes. Se os filhos de você guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os filhos deles se assentarão para sempre no seu trono. Pois o Senhor escolheu Sião, preferiu-a por sua morada, dizendo: este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois este é o meu desejo. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar o poder de Davi, preparei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele brilhará a sua coroa. Vamos ler agora o livro de Atos, capítulo 3, a partir do verso 26. Irmãos, descendência de Abraão e todos vocês que temem a Deus, a nós foi enviada a palavra desta salvação. Pois os moradores e as autoridades de Jerusalém, não conhecendo Jesus nem as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados, cumpriram as profecias quando condenaram Jesus. E, embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que estava escrito a respeito dele, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e durante muitos dias ele foi visto pelos que o tinham acompanhado da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas diante do povo. E nós anunciamos a vocês o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo número 2. Você é meu filho, hoje eu gerei você. E quanto ao fato de que o ressuscitaria dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção, Deus o expressou desta maneira: e cumprirei a favor de vocês as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque tendo Davi, no seu tempo, servido conforme o plano de Deus, morreu, foi sepultado ao lado de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Portanto, tenham cuidado para que não lhes aconteça o que os profetas disseram. Vejam, ó desprezadores, fiquem maravilhados e desapareçam, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão, se alguém lhes contar. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo, as pessoas pediram que, no sábado seguinte, lhes falassem estas mesmas palavras. Terminada a reunião na sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando com eles, os persuadiam a continuar firmes na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor, mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram:
Era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês, mas como vocês a rejeitam e se julgam indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou. Eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, foram para Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Amém! Mais um dia de leitura bíblica concluída. Até que nos ajudou o Senhor. Vamos avançando de passo em passo, de fé em fé. Te espero aqui amanhã. Um abraço. Pra cima!